Quando você pensa em reatores nucleares, você provavelmente pensa nisso. Mas e se eu te dissesse que há bilhões de anos a própria natureza criou vários reatores nucleares completamente naturais? E eles se parecem mais com montanhas do que com reatores nucleares. Em 25 de setembro de 1972 foi anunciada a descoberta de 17 reatores nucleares no Gabão, na África. O que honestamente é uma matéria que eu nunca esperaria encontrar em um jornal. Antes de entender como que a natureza pôde criar um desses, nós precisamos entender como funciona um reator nuclear. Em um reator existem isótopos de urânio que servem de combustível para as reações nucleares. Os isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, mas número de nêutrons diferentes. O isótopo mais abundante de urânio é o urânio 238. Esse 238 significa que ele tem 92 prótons e 146 nêutrons. E 99,2742% de todo urânio encontrado na natureza é desse isótopo. Eu acabei de perceber que eu começo a falar a porcentagem de uma maneira totalmente esquisita. Eu peguei essa mania. Faz parte de mim agora. Mas o isótopo usado em reatores é o urânio 235 e somente 0,7204% do urânio encontrado na natureza é desse isótopo. Para ser usado em um reator nuclear, é necessário que esse valor aumente para pelo menos 3%. E aí entra um processo chamado enriquecer urânio, que basicamente é pegar vários urânios e jogar um monte de dinheiro nele. Tô brincando, calma. Mas por que o urânio 235 é tão importante? Só antes de responder isso, uma rápida pausa para lembrar que energia nuclear ainda é um tema que causa muita divisão entre as pessoas. What do you think about nuclear energy? Okay, sure. So, nuclear energy? I'm kind of afraid of it. I think it's poison. I really don't like it. Isso que vocês acabaram de ver foi um trecho da minha última aula de inglês no Cambly. Eu adoro pegar os temas de vídeos e discutir eles com os meus tutores porque eu nunca sei que tipo de conversa vai acontecer. Mas o que eu sei que vai acontecer é que eu vou melhorar o meu inglês falando sobre algo que eu gosto com alguém que tem o inglês como língua nativa. Esse é o jeito mais rápido de aprender. E se você também quiser perder o medo de conversar em inglês, a Black Friday do Cambly começou antes da hora. Essa é a maior oferta da história com bônus exclusivos apenas para quem chegar antes. Você tem 60% de desconto nos planos Cambly e Cambly Kids e ainda ganha um mês totalmente de graça. São planos a partir de R$ 74,00, o que é muito barato pro tanto de portas que o inglês vai abrir para você. Então usem o meu cupom que está aparecendo na tela ou cliquem no link que está na descrição e não percam essa promoção. Agora, com licença que eu preciso ver se o meu reator nuclear caseiro está funcionando como deveria, porque eu não quero problema com meus vizinhos. Em um reator nuclear, uma amostra de urânio é bombardeada por nêutrons. Caso um urânio 235 absorva um nêutron, existe uma chance muito grande de ele se fissionar, que é a palavra da física que significa se dividir em dois núcleos menores. E isso não acontece com o urânio 238. Esse processo de fissão libera muita energia, e ele é o motivo de usinas nucleares serem o processo de geração de energia mais eficiente que nós conhecemos até hoje. Em um reator nuclear, normalmente existe uma piscina onde ficam hastes com o urânio. Um urânio 235 fissionado vai liberar pelo menos 2 nêutrons que vão gerar mais fissões, criando uma reação em cadeia. E isso é, de forma bem simples, como funciona um reator nuclear. Mas agora voltando para o que foi encontrado no Gabão. Em 1972, em uma mina de lá, encontraram urânio com uma concentração de 0,7171%, ao invés do que era esperado, 0,7204%. E essa diferença causou uma grande preocupação. Vocês podem estar se perguntando, são só 0,0033% de diferença, então qual que é o grande problema aqui? E aí eu preciso lembrar vocês que é uma falta de 0,0033% de algo utilizado como combustível de usinas nucleares e também de armas nucleares. Então sim, esse 0,0033% nesse contexto são muita coisa. É que nem aquele negócio, 1 minuto pode ser muito tempo ou pouco tempo dependendo do contexto. Por exemplo, 1 minuto comendo bolo de chocolate, pouco tempo. 1 minuto fazendo prancha, eternidade. Análises posteriores mostraram que o minério de pelo menos uma parte da mina tinha muito pouco urânio 235. Cerca de 200 quilos pareciam estar faltando, e isso é o suficiente para fazer meia dúzia de bombas nucleares. É bastante assustador. Então eles começaram a pensar em razões para estar faltando urânio 235 nessa região. E uma das hipóteses levantadas é que essa falta de urânio 235 foi porque alguns depósitos de urânio podem ter funcionado como versões naturais dos reatores de fissão nuclear. Essa possibilidade posteriormente foi verificada porque, além da falta de urânio 235, existiam também alguns elementos que são subprodutos de fissão nuclear na região. Existem 4 condições que devem ser atendidas para que um reator nuclear natural estável se desenvolva. Primeiro, o tamanho do depósito de urânio deve exceder o comprimento médio que os nêutrons que induzem as fissões viajam.
o que é cerca de 66 centímetros, e eles também devem ter uma alta concentração de urânio. A segunda condição é que o urânio deve conter uma quantidade significativa de urânio-235, no mínimo 3%, como eu falei agora há pouco. A terceira é que deve haver um moderador, algo que possa retardar os nêutrons produzidos nas fissões do urânio. E a última e quarta condição é que não deve haver quantidades significativas de elementos que absorvem nêutrons, como prata ou boro, e eles inibem uma reação nuclear autossustentável. Hoje existem muitos depósitos de urânio concentrado, mas podem dormir tranquilos que é impossível que a fissão nuclear se desenvolva espontaneamente. No entanto, como o urânio-238 e o urânio-235 são ambos radioativos, as suas quantidades mudam ao longo da história da Terra. Quando a Terra foi formada, o urânio-235 era mais de 30% do urânio encontrado no nosso planeta. Só que ele decai muito mais rápido do que o urânio-238. É por isso que o 235 se tornou cada vez mais escasso ao longo da história de 4,54 bilhões de anos no nosso planeta. 2 bilhões de anos atrás, se você encontrasse minério de urânio, 3,6% dele era 235. E essa é aproximadamente a proporção de urânio-235 usada em usinas nucleares atualmente. Mas isso levanta uma dúvida. Por que reatores nucleares naturais se formaram apenas 2 bilhões de anos atrás, quando a concentração de urânio-235 já era baixa, e não desde o começo da história do nosso planeta? E a razão para isso é mais simples do que parece. Você está respirando ela nesse exato momento. Oxigênio. Na maior parte das rochas da Terra, o urânio está presente apenas em quantidades minúsculas, que nós geralmente medimos em partes por milhão ou até mesmo por bilhão. Existiu um processo que permitiu que a concentração de urânio em rochas aumentasse. Só que para esse processo acontecer, ele precisa ser solúvel. Só que o urânio só é facilmente solúvel na sua forma oxidada. É sério, eu já tentei. E havia muito pouco oxigênio na atmosfera primitiva da Terra, ou seja, sem urânio solúvel no supermercado naquela época. No entanto, começando cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, houve um evento chamado de Grande Evento de Oxidação. O oxigênio no nosso planeta aumentou tanto que ele permitiu que o urânio ficasse solúvel, se movesse e então se concentrasse. E assim, há 2 bilhões de anos, no Gabão, havia concentrações significativas de urânio e esse urânio ainda continha uma quantidade significativa de urânio-235 altamente fissionável. Além disso, havia água subterrânea que servia como moderador dos nêutrons, da mesma maneira que nós fazemos reatores hoje em dia. Quando o reator natural atingia uma temperatura alta, a água evaporava. Sem a presença de água para atuar como moderador de nêutrons, as reações nucleares em cadeia paravam temporariamente. Somente depois que as coisas esfriavam e a água voltava para o subsolo, a fissão era retomada. E tudo isso forneceu a receita perfeita para um reator de fissão nuclear natural. 17 deles, na verdade. Os reatores nucleares naturais do Gabão operaram por várias centenas de milhares de anos nesse comportamento de liga-desliga, liga-desliga, liga-desliga. E possivelmente é por causa desse comportamento periódico que eles eram extremamente estáveis. Não houve um único colapso. Os reatores operaram de forma estável por até 1 milhão de anos. Só que eventualmente o urânio-235 fissionável foi esgotado e os reatores nucleares naturais do Gabão foram desligados. A preservação a longo prazo dos reatores nucleares naturais do Gabão é talvez ainda mais notável do que os próprios reatores. Eles sobreviveram a 2 bilhões de anos de tempo geológico. Talvez reatores nucleares naturais operassem em vários outros lugares da Terra há 2 bilhões de anos. Só que até agora, a gente não sabe deles. Muito obrigado e até a próxima.